Esse episódio de Hanyo no Yashahime nem foi tudo isso. Eu só tremi, chorei e fiquei completamente surtado. Esse é um resumo de como eu e outros acabaram reagindo em relação ao episódio 22 de Hanyo no Yashahime, então se prepara porque tem muita coisa pra gente discutir desse novo episódio. Olá meus queridos, eu sou o Avalon das páginas Avalon Geek e como de costume nós vamos com a análise semanal do episódio de Hanyo no Yashahime, desta vez o episódio 22, o selo roubado. Então vocês já sabem como funciona aqui, para quem está caindo de paraquedas e não conhece as análises, vou te convidar a assistir essa análise, inclusive a conhecer outros vídeos aqui do canal e se inscrever para não perder nada, mas para quem já está habituado sabe que vocês ajudam muito deixando um like pra gente bater a meta de 700 likes e inclusive ultrapassar essa meta, enfim. Quanto mais likes vocês dão, mais isso ajuda o YouTube a entender que os vídeos aqui do canal, principalmente essas análises, são interessantes e a recomendar para mais pessoas. Porque eu tenho certeza que em algum momento, algum de vocês aí ouviu uma recomendação do YouTube, ou então algum amigo compartilhou, ouviu em algum grupo. Então é por isso que é importante vocês ajudarem dando like, comentando e inclusive compartilhando, porque tem outras pessoas que, assim como vocês, vão acabar recebendo essa notificação e saber que a gente faz essas análises aqui e podem se interessar. Lembrando que tá rolando sorteio lá no Instagram, então participa porque a gente vai sortear 2 canecas para 2 pessoas diferentes. Então, o primeiro vencedor vai ganhar uma caneca e o segundo uma outra caneca. Tem opções de Hanyo no Yashahime e também de Inuyasha clássico. Enfim, gente, tem muita coisa pra gente falar sobre esse episódio. E eu vou tentar seguir uma ordem meio cronológica para ficar mais fácil. Primeiro a gente teve ali um flashback, né, mostrando um pouquinho sobre o passado da Zero e também de outros personagens relacionados. Eu fiquei muito feliz, e eu tenho certeza que eu não sou o único, em ver um pouquinho mais de Ino no Taisho, o Touga, o pai de Inuyasha Sesshomaru. Isso porque a gente não tinha muito sobre ele. A única vez em que ele tinha aparecido, digamos assim, era no filme 3 de Inuyasha, e a gente mal tinha visões do corpo inteiro dele, né? Era muito mais uma tentativa de deixar um mistério sobre o personagem. Então a interação que a gente teve naquele momento com a Izayoi era um momento um pouco desesperado. A interação que a gente teve com o Sesshomaru, que era um assunto sério, a gente não conhecia muito da personalidade dele também. Então eu fiquei muito feliz em que agora em Hanyo eles estão abordando isso. Inclusive a gente já previa, eu fiz alguns vídeos na época, que Ino no Taisho ia ter a participação aqui em Hanyo no Yashahime. Então eu fiquei muito feliz porque aqui, principalmente nesse episódio, a gente tem uma interação maior dele, tanto com o Kirinmaru quanto com a Zero, que inclusive é o foco principal para a gente entender um pouquinho como ela acabou se apaixonando por ele. Mas eu gostei muito em ver a luta de Touga e Kirinmaru contra aquele fragmento do cometa que se soltou 500 anos atrás, pra gente comparar ali com o que aconteceu mais recentemente com Inuyasha e Sesshomaru, porque a gente vê que assim como o Sesshomaru, Kirinmaru usa uma técnica que destrói o fragmento do cometa e então Touga, assim como Inuyasha, utiliza as ondas lunares das trevas para enviar aqueles yokais de dentro do cometa para o outro mundo. Eu achei muito interessante e para quem me conhece sabe o quão eu fiquei feliz em ver essa técnica do Kirinmaru. Eu quero mais informações sobre essa espada, eu preciso ter um nome dessa espada, porque senão o meu toque vai ficar extremamente incomodado. Mas eu fico feliz da gente já ter uma técnica, então eu gostei muito de ver ali o Bakusai Souha, essa técnica. Inclusive, num primeiro momento eu achei que poderia ser o nome da espada, assim como acontece com a Bakusaiga, que quando o Sesshomaru utiliza, ele ali pronuncia o nome da lâmina, né, ao invés de uma técnica, mas aparentemente é só o nome da técnica mesmo. Quem sabe no futuro a gente não tem mais informações sobre isso. E bom, eu não vou entrar aqui no vídeo sobre uma discussão de um outro possível furo de roteiro. Eu vou fazer um vídeo específico sobre isso para trazer toda a trajetória de Touga a respeito do que a gente tinha no clássico Inuyasha mangá e anime com o que está sendo apresentado aqui em Hanyo no Yashahime. Mas a interação entre Touga e Kirinmaru é excepcional. Eu gostei muito porque num primeiro momento a gente achava que eles eram rivais e eles são meio que ali amigos, né? Eles têm uma rivalidade, mas uma coisa amigável. Kirinmaru bem sossegado ali descansando ao lado de Touga, o que mostra que ele não se preocupa, ou que pelo menos ele reconhece o quão honrado é o seu rival, no sentido de que ele sabe que ele não vai receber um ataque surpresa, porque isso não faria feitio de Touga.
E é quando a Zero aparece, interage com o Toga, inclusive bem fura-olho, dentro do próprio castelo da nossa querida Inokimi, que não é o nome dela, tá? Mas ela vai ali conversar com o Toga e fica toda, né, achando graça dos comentários dele. É engraçado porque quando a gente para pra ver os comentários que ele fez, ele é bastante simpático, ele é gentil e não dá pra julgar a Zero por ter se apaixonado por ele. Se a gente pensar que no anime clássico a gente teve a Sarah se apaixonando por Sesshomaru, que não fez praticamente nada, simplesmente matou uns samurais ali aleatórios que coincidentemente iam atacar o palácio dela, ninguém pode julgar a Zero porque pelo menos ela interagiu com um homem antes de se apaixonar, né, gente? Então o golpe tá aí, cai quem quer. Mas eu gostei bastante da personalidade de Toga porque ao mesmo tempo que ele é sério quando precisa, ele consegue relaxar e se soltar um pouco mais em alguns momentos mais tranquilos. Então, ele me parece talvez um Inuyasha um pouco mais maduro, ou, por que não, uma combinação da seriedade de Sesshomaru em momentos que exigem isso, inclusive da imponência dele, com um pouco de um ar um pouco mais jovem que Inuyasha carrega. Ele me parece bem esse tipo de personagem, assim, um equilíbrio perfeito entre o que os próprios filhos se tornaram. E eu acho que inclusive é o que a Sunrise tentou mostrar aqui, porque a gente não tinha muito da personalidade dele, né? Mas o episódio começa efetivamente quando a gente vê a Zero disfarçada de Otsuyu, que é um nome que ela cria para se fazer passar por uma humana comum, indo até Miroki. A conversa entre os dois eu acho bem interessante porque ela joga na cara do Miroki que na verdade ele não está fazendo treinamento nenhum, que ele nunca desistiu do Kazana, o buraco do vento, algo semelhante ao que aconteceu no filme 2 de Inuyasha, porque ele sente falta daquele poder, não necessariamente do que o Kazana fazia, mas dele se sentir um pouco mais capaz de proteger as pessoas que ele ama. Mas aqui o importante é a gente perceber que o Miroki reforça que ele não sente energia demoníaca vinda da Zero, mas ela utiliza ali uma espécie de teia de aranha que vem do seu bastão, aquela espécie de bengala. Tem uma ficha da Zero como personagem onde diz claramente que o seu poder vem da sua bengala, né? Para quem assistiu a minha análise sobre a segunda abertura de Hanyo no Yashahime, sabe que eu tinha percebido já o desenho de uma aranha no bastão da Zero. E aí surgiram algumas teorias sobre Naraki. E bom, aqui a gente tem claro que esse bastão ele é capaz de produzir teias de Tsushigomo. Tsushigomo é um tipo de aranha yokai que inclusive já apareceu em Inuyasha clássico, mas o que eu acho mais interessante de nós observarmos é que quando a Zero utiliza o seu bastão e cria essas teias, ela menciona especificamente Azusa no Yumihari. Bom, não sei se a pronúncia tá certa, mas Azusa é aquele monte onde a Agome conquistou um arco e flecha, não sei se vocês lembram daquele arco que possibilitava que as flechas atravessassem objetos e atingissem o verdadeiro alvo. Então é um arco muito poderoso que a Agome conquistou e pode ser mera coincidência ou não, mas justamente a respeito desse arco no Monte Azusa, logo em seguida em Inuyasha clássico, no final, a gente tem o Naraki utilizando aquelas teias que envolviam todos os sentimentos que ele possuía, que ligavam personagens como Inuyasha e Kikyo. Então isso me lembra bastante aquelas teias de aranhas que Naraki criou no arco final de Inuyasha, né? Após reabsorver o coração, os sentimentos que o Nigumo nutria por Kikyo, que ele utilizava justamente para corromper indivíduos. Ele tenta corromper a Kikyo com esses fios de aranha e apenas pessoas com alto poder espiritual poderiam vê-las. O próprio Naraki, a um determinado ponto, ele torna essas teias visíveis para todos. Então, por exemplo, as teias que ligavam Toa e Zero, a gente pode ver que elas não são visíveis a menos quando ela quer, que é quando ela rompe a ligação entre as duas. Então, pode ser só uma referência, pode não ser nada, só uma mera coincidência nós termos aranhas, teias de aranha, mas eu acho no mínimo curiosa a escolha. Afinal, a aranha é o símbolo que representou o maior inimigo de Inuyasha, então utilizar esse símbolo em um objeto que dá poder à possível maior vilã de Hanyo no Yashahime é no mínimo curioso. Outra observação que eu quero fazer sobre a Zero, inclusive eu vou recomendar para vocês assistirem o primeiro vídeo que eu fiz sobre a Zero aqui no canal, na época inclusive eu chamava ela de Koretsuyu, que era uma das possíveis pronúncias japonesas ao nome dela, então foi quando vazaram informações sobre ela, a gente nem tinha
a aparição, a pronúncia do nome dela no anime ainda, eu vou deixar o vídeo aqui no card, porque naquele vídeo eu explico o significado que a Zero poderia ter, e esse significado me parece reforçar o que acontece aqui. Porque quando a Zero toca na mão de Miroki e dizendo justamente que quer o poder emprestado, né? Um poder que é fruto do treinamento dele. Então me deu muito a impressão que talvez a Zero possa agir como um receptáculo vazio capaz de roubar, absorver poderes. E aí vocês vão entender um pouquinho melhor por conta do significado que eu explico no vídeo que eu tô deixando no card. Nós mudamos de cena, temos a Setsuna e a Towa caminhando juntas. É muito interessante a gente ver a Towa tentando entender os sentimentos dela, inclusive comparando os abraços que ela recebeu de Riko com os abraços que ela recebia do seu pai adotivo, Souta. Enquanto que Setsuna está preocupada que a sua Naginata está perdendo o corte. E aí é interessante esse ponto, porque além da gente ter cenas hilárias da Moroha se mostrando como uma afiadora de lâminas, o que eu acho incrível, já que a gente tem que pensar o quão independente essa menina é, e é justamente a Moroha analisando a Naginata da Setsuna que ela chega à conclusão de que o poder yokai do veneno da Setsuna está mais forte e isso pode estar prejudicando a Naginata, prejudicando o corte dela. Ou seja, desde o que aconteceu no episódio 13 até agora, o poder yokai da Setsuna em relação ao veneno que ela contém no seu sangue está se tornando mais forte, ao ponto que o selo não consegue mais contê-lo completamente, e principalmente traz a relevância da informação que a gente teve do episódio 20 de Hanyo, que é justamente sobre a Naginata ser uma arma feita por humanos, uma arma excepcional, mas uma arma feita por humanos, uma arma que não tem energia demoníaca por si só, ou seja, ela pode não resistir à energia demoníaca de um yokai, de um portador. Sobre a conversa de Kirinmaru e Zero, acho muito interessante nós observarmos o quão Kirinmaru parece fascinado com o ferimento que ele ganhou na luta contra Towa e as demais no episódio 18, que ele acaricia, digamos assim, esse ferimento, ele coloca os dedos no ferimento por 2 vezes, inclusive quando a Zero promete que caso elas tenham seus poderes selados libertados, ele sairia muito mais ferido do que com apenas um arranhão. Eu interpreto da seguinte maneira: Kirinmaru se mostra um Dai Yokai muito honrado, então me parece muito mais que ele quer sim enfrentá-las, porque ele tem esse objetivo de conquistar as terras do oeste, mas ao mesmo tempo me parece que ele quer um rival à altura, que Kirinmaru ele quer poder enfrentar as meninas, mas de uma maneira adequada. Então quando a Zero fala que ele irá sair muito mais ferido do que com apenas um arranhão, ela simplesmente está alertando que, olha, eu posso libertar o poder das meninas, mas elas darão muito mais trabalho. Inclusive, ela menciona ao longo do episódio que Kirinmaru não poderia usar os seus poderes contra elas, enquanto ela analisa o nível de poder que a Moroha, a Towa e a Setsuna possuem no momento em que ela aborda as 3. Kirinmaru ele simplesmente quer ter uma luta honrada, ele quer enfrentá-las e, se for derrotá-las, derrotá-las de maneira correta, pelos seus próprios méritos e não por ter se aproveitado de uma fragilidade. E a Zero não parece se preocupar que Kirinmaru possa ser derrotado, mas ela alerta que elas darão muito mais trabalho do que um simples arranhão. Mas eu não acho que ela esteja querendo trair Kirinmaru, eu não acho isso. Acho que talvez ela discorde com a postura dele, mas ela já sabe que é o jeito dele e que se for para conquistar as terras do oeste vai ter que ser dessa forma. Por isso que ela quer acelerar as coisas, ela quer libertar o poder demoníaco das meninas para colocar Kirinmaru em jogo para finalmente derrotá-las. Eu não sei até onde foi uma referência ou uma mera coincidência, mas eu achei bastante interessante a escolha das maçãs para Otsuyu, porque me lembra ali uma ideia de Branca de Neve, né, da feiticeira entregando maçãs envenenadas. E é quando a Otsuyu, que na verdade é a Zero, acaba enfeitiçando à toa com algum tipo de poder que a gente ainda não conhece, mas provavelmente proveniente do bastão, e ligando a sua vida com a dela e tomando controle ali dos seus movimentos, enquanto ela rompe o selo que aprisionava os poderes yokais da Setsuna. Aqui eu acho que algumas considerações a serem feitas é que a gente finalmente tem a confirmação de que a vida da Arin está ligada sim a alguém, e nesse caso é a Zero. Para quem acompanha o canal sabe que eu já fiz alguns vídeos de teoria onde eu sugeria que talvez a vida da Arin estivesse ligada
a vida de Kirin-Maru, por isso ele não o derrotava, mas que a gente já descobre que na verdade é a Zero, então eu acredito que seja algo consequente e que explica muitas das atitudes de Sesshomaru, como por exemplo, ele não impedir a Zero de atear fogo na floresta. Eu achei muito interessante isso, é claro que a gente fica triste pelo que aconteceu com Arin, mas agora as coisas começam a fazer muito mais sentido e as pessoas, eu acredito que no modo geral, vão entender muito mais o comportamento de Sesshomaru, inclusive porque a gente tem uma cena que pode parecer boba, mas a gente vê Sesshomaru ao lado da árvore quando ele percebe uma mudança no vento e então constata que a Setsuna ainda não consegue controlar o seu sangue. Porque, gente, vocês estão percebendo que Sesshomaru tá do lado da árvore, tipo um cãozinho de guarda? Ele tá ali só esperando, só protegendo a Rin, como a gente viu no começo de Hanyo. Então é isso que ele tá fazendo esse tempo todo. Ele se sente impotente porque ele não pode derrotar a Zero, provavelmente ele não conseguiu encontrar meios de romper esse feitiço, e então ele deixou as filhas dele longe, separadas, para deixá-las protegidas, enquanto ele fica de prontidão ali, tentando proteger Arin dentro do que ele consegue fazer. Eu acho que isso diz muito sobre Sesshomaru e sobre os sentimentos dele. Interessante nós sabermos que o controle da Towa só pôde ser possível sem a Pérola Prateada, porque para mim é um pequeno detalhe que justifica o motivo da Zero só agir agora, porque ela precisava que o Rico conquistasse a Pérola da Towa para deixá-la fragilizada, e tão interessante quanto é a Setsuna reconhecendo os olhos da Zero como os olhos que a observavam enquanto ela dormia criança. Então, vamos lembrar que a Zero utilizou o feitiço da Yotsumi, que é aquele servo da Kyuki, para poder invadir os sonhos da Setsuna e encontrar as meninas mesmo dentro da proteção que o Jaken criou. Então, assim, a Setsuna sabe que a Zero observava ela, aquele olhar maligno, desde criança. E provavelmente é por isso que a gente vê aquela cena final da Setsuna bastante revoltada. Não só pelo fato da Zero ter rompido o seu selo e criado toda a situação que a gente viu no episódio, mas também porque ela deve estar começando a associar que a Zero está relacionada ao incêndio na floresta e ao destino que separou ela de sua irmã. Isso eu acho muito interessante, porque aprofunda toda a trama e dá mais motivação ainda para Setsuna ficar extremamente revoltada com a Zero e querer ir atrás dela. Por sinal, a luta de Moroha contra a Zero é muito interessante, eu gostei bastante, porque, é claro, gente, a Moroha ela não é fraca, mas nós estamos lidando com uma Dai Yokai. Aparentemente não tem poderes, mas a gente não sabe o quão poderoso é esse cajado que ela carrega. Mas não é de se esperar que a Moroha tenha facilidades em enfrentá-la, mesmo utilizando seus poderes espirituais. O episódio foi muito legal pra mim. Vou falar agora de uma maneira geral sobre o que aconteceu nos momentos de luta, porque eu gostei da luta da Moroha contra a Zero. Eu gostei também de como a Towa tenta absorver a energia demoníaca da Setsuna, mas ela não consegue, é um poder muito forte, muito maior do que ela consegue dar conta, e principalmente eu achei fantástico a Moroha usando os poderes de Beniyasha, por sinal por um tempo razoável dessa vez, para tentar impedir a Setsuna. Achei muito interessante a ideia, a luta das duas é muito boa, gostei de ver isso, afinal não é a primeira vez que a gente tem luta de Setsuna e Moroha, mas eu achei que foi feita com maestria aqui. O que me chamou muita atenção e provavelmente é a thumb desse vídeo são as asas de borboleta que a Setsuna ganha à medida que ela vai perdendo o controle, a energia demoníaca vai crescendo. Por quê? Lógico, pode ser que as asas de borboleta sejam mera referência ou alguma consequência do que aconteceu com ela por ela ter os sonhos dela roubados pela borboleta dos sonhos, mas também pode ser algo relacionado a Arin. Então vou deixar aqui no card um vídeo onde eu falo sobre a possibilidade da borboleta dos sonhos ser Arin. Isso pode parecer bobeira, gente, mas o fato de que a Setsuna ganha asas de borboleta que saem de dentro do seu próprio corpo me chamou muita atenção nesse episódio. Se no próximo episódio a Setsuna conseguir se lembrar de todas as suas memórias, eu vou entender que, na verdade, aquelas asas de borboletas eram a maldição da borboleta dos sonhos e que quando ela voltou ao normal, ela foi embora porque a gente vê as asas desaparecerem. Mas eu acho que é no mínimo uma coincidência muito grande a gente ter essas asas representadas na Setsuna, quando a gente para pensar que a borboleta dos sonhos na verdade fez um favor em roubar os sonhos da Setsuna, porque a partir do momento em que ela não sonha mais, a Zero nunca mais pôde localizá-la. E a borboleta está sempre voltando para a árvore e entrando na árvore, que é onde a Arin está dormindo, ao mesmo tempo que a gente vê ela sempre voando ali próxima da Towa, como se estivesse vigiando as suas próprias filhas. Pode ser um sinal pra gente.
A gente vê nesse episódio que o Totosai aparece muito rapidamente, por sinal, eu esperava um pouquinho mais dele, mas ele dá um sinal que o treinamento das garras voadoras se iniciou. E bom, para quem viu a sinopse do episódio 23, sabe que aquela marca de sangue no braço da Setsuna tem um significado a mais. Também gostei muito de ver a Kinu participando, gostei de terem mantido um aspecto divertido dela, porque ela era aquela irmãzinha que falava do cachorrinho, então aqui ela continua sendo bastante engraçada, mesmo sendo uma monja, pelo menos é o que parece que ela se tornou uma monja, ela tem poderes budistas. Gostei muito dessa relação e da gente ver como ela e a irmã herdaram de certa forma os traços dos próprios pais. Então, enquanto a Gyoukuto se tornou uma pessoa mais tranquila e que auxilia sua mãe no vilarejo dos exterminadores de yokai, a outra irmã herdou os poderes budistas do pai e seguiu os seus passos. Inclusive, é ela responsável por criar novamente o selo na Setsuna. Ao final do episódio, a gente tem duas cenas muito importantes. Uma delas é a Zero ali nas cinzas do que era o castelo de Izayoi, onde Touga morreu. E a gente sabe que o próximo episódio vai se passar uma parte ali. Então, não sei o que isso pode significar. Por que a Zero estaria naquele local? Qual é o interesse dela com as cinzas, onde Touga morreu? Se nós pensarmos em uma segunda temporada, isso pode ter um grande significado. Agora, a cena final é o que mais me chamou a atenção. Nós temos o professor de Toa, Osamu Kirin, que, para quem não sabe, é o mesmo dublador japonês, o mesmo seiyuu de Kirin Maru, no mundo moderno, observando o cometa passando ali próximo, e ele vai ao final se dirigir ao Souta e a Mei Higurashi. Por que isso é muito importante? Uma, porque, cara, muita gente tinha perguntado num vídeo, quando eu falei sobre o cometa, sobre como o cometa não apareceu na Era Moderna, já que já se passaram 500 anos, tem essa diferença da Era Moderna para a Era Feudal, e eu achei incrível eles terem abordado isso, porque eu realmente não esperava. É algo que eu acho que todo fã de Inuyasha sempre quis ver, as consequências dos yokais na Era Moderna e de maneira um pouco mais grave, um pouco mais séria, porque a gente sempre tinha uns yokais relativamente fracos aparecendo por lá. Eu acho que o mais drástico que a gente teve foi realmente a Sounga no filme 3, mas nunca houve uma real ameaça em colocar toda a Era Moderna em colapso. E agora talvez haja, porque o cometa está vindo trazendo yokais e a gente tem uma criatura que parece ser humano, mas que pode ser Kirin Maru, como eu já falei num outro vídeo que também tá aqui no card. Então isso me deixou muito empolgado sobre as consequências entre passado e futuro que a gente vai ver em Hanyo no Yashahime. Por isso que eu não consigo acreditar que isso vai acabar só em 24 episódios, porque eu acho que tem muita coisa para ser respondida ainda. Eu não sei o que vocês acharam, mas eu tô muito empolgado. Eu amei esses últimos 3 episódios. Eu tô muito empolgado pro próximo, pro episódio 24, que a gente não tem informação nenhuma ainda. Então eu quero saber a opinião de vocês. Eu falei muita coisa aqui. Sintam-se à vontade para comentar sobre qualquer coisa desse episódio, sobre tudo, sobre várias coisas. De preferência, comentem cada tema em um comentário diferente para ficar mais fácil de eu distinguir. Mas digam aí se vocês gostaram do episódio, se vocês estão empolgados, se vocês acham que vai ter mais e principalmente o que vocês acham de Osamu Kirin na Era Moderna e o cometa. O que vocês acham que vai acontecer com o Souta, com a Mei? Se a gente vai ter alguma abordagem mais séria disso, algum yokai, será que a gente vai ter Sesshomaru indo para a Era Moderna? O que a gente pode esperar? O Inuyasha voltando e indo salvar a Era Moderna? Eu tô realmente muito empolgado com tudo isso. Quero agradecer a todo mundo que tá dando uma força pro canal. Não esqueçam de deixar o like para dar uma incentivada e compartilhar, porque mesmo para quem parou de assistir Hanyo, eu acho que tá na hora de voltar. E é isso, pessoal. Muito obrigado por tudo, um grande abraço e até mais.